Olá, professora, esperamos que esteja bem. O nosso grupo ficou para falar sobre o encerramento da falência e a extinção das obrigações de falir. Os integrantes estão abaixo escritos e eu irei falar resumidamente sobre o que nós iremos tratar acerca dessa temática. Bem, os pontos a serem abordados são os seguintes: o encerramento do processo falimentar, a etapa de reabilitação, que é com a extinção das obrigações de falido, e a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida. Bem, como eu acredito que os nossos colegas anteriormente mencionaram, o processo alimentar ele se instaura quando da insolvência do devedor empresário e os seus credores eles exigem o adimplemento em concurso, o adimplemento de suas obrigações. Bem, isso está totalmente relacionado com o encerramento do processo falimentar, porque o processo falimentar ele se encerra mesmo que nem todas essas obrigações em que os credores foram a exigiram, mesmo que nem todas elas sejam adquiridas, mas quando da arrecadação total dos bens que foram possíveis desse devedor empresário e do pagamento da maior quantidade de créditos possíveis desses credores, dá o processo de encerramento, dá o encerramento do processo falimentar, na verdade. E aí, quando da apuração do total do ativo do devedor empresário e do pagamento do máximo possível dos créditos dos credores, é que no prazo de 30 dias o administrador judicial ele vai apresentar essas contas e o juiz vai analisar, né, podendo dar a sentença que rejeite ou que acolha, o que será tratado melhor mais na frente, mais detalhadamente mais na frente. E aí, após o julgamento dessas contas, né, também o administrador judicial ele terá, no prazo de 5 dias, que apresentar um relatório final. Aliás, no prazo de 10 dias, de apresentar um relatório final sobre todo o processo de falência, que também, com vários requisitos e pressupostos, nós iremos tratar mais adiante. Bem, diante, diante desse relatório final da falência, é que sai, ou o juiz profere, uma sentença que extingue o processo falimentar. E essa sentença ela vai ser publicada em edital e dela caberá apelação. Essa sentença transitada em julgado, ela provoca a extinção total das obrigações do falido. E aí, nossos colegas mais adiante irão tratar acerca de cada temática resumidamente e mais detalhadamente. E é isso. Boa noite, eu vou falar sobre processo falimentar, artigo 154. Conclui-se a realização de todo o ativo que, após isso, é aplicada a quitação dos credores, que é aplicada pelo juiz com um prazo de até 30 dias. Tais eles que vêm junto de todas as contas acompanhadas de documentos comprobatórios para não haver nenhuma dúvida de legitimidade ou fraude ou qualquer coisa que se relacione a isso. Após tal ação, o juiz realiza o aviso de quais contas foram entregues e encontra à disposição para tais interessados, quais mesmo terão até 10 dias para analisar tais conteúdos. Após o prazo de aviso, o juiz vai intimar o MP para que o MP se manifeste no prazo de até 5 dias para ser escutado, ser comentado se teve impugnação ou até mesmo parecer contrário do MP em relação aos documentos que foram apresentados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernanda. Vou dar continuidade ao nosso trabalho. Vou falar de alguns prazos aí do artigo 154 que estão relacionados à prestação de contas ao juiz e que são os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo, que está aí na tela para vocês. E para ficar mais fácil, né, eu estou apresentando aqui o artigo transcrito, e aí eu vou destrinchar ele para que a gente possa entender melhor como é que vão funcionar esses prazos.
Então, basicamente, do que esses parágrafos falam? Eles falam dos prazos que vêm depois da prestação de contas que foi apresentada no CAPT e no primeiro parágrafo, como elas funcionam e qual o tempo que elas têm para serem apresentadas. O parágrafo 2º e 3º e 4º, eles vêm para mostrar o que acontece depois disso. Então, para começar, né, o parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que o juiz ordena a publicação de um aviso de que as contas foram entregues e se encontram à disposição dos interessados, que podem impugná-las no prazo de 10 dias. Certo? Como é que isso funciona? Quando acabam os 30 dias que foram anteriormente falados, que houve a prestação de contas e documentos apresentados pelo administrador judicial, o juiz encaminha e ordena, né, a publicação de um aviso para os interessados de que essas contas já foram entregues e que elas estão ali à disposição para que eles possam apresentar tanto as suas opiniões relacionadas a ela, qualquer impugnação que estiver relacionada a essa prestação de contas, e que eles têm, para que eles tenham à disposição 10 dias para apresentar essas impugnações. Então, assim, para a gente entender um pouco melhor, os interessados, né, do processo parlamentar são os credores e o Ministério Público, e as impugnações que eles podem fazer são relacionadas à prestação de contas e aos documentos relacionados a essa prestação de contas. Então, eles têm 10 dias para apresentar impugnações relacionadas a isso. No parágrafo 2º, os 10 dias, eles são direcionados aos credores. Então, é importante a gente também ter isso em mente, que o primeiro prazo, certo? Do parágrafo 2º está diretamente relacionado aos credores. Já no parágrafo seguinte, o legislador, ele diz o seguinte, que quando acaba o prazo de aviso e também são realizadas as diligências necessárias à apuração dos fatos, o juiz intima o Ministério Público para se manifestar no prazo de 5 dias. Então, o que ele faz? O juiz intima o Ministério Público para se manifestar no prazo de 5 dias, e aí fica bem claro, assim, para a gente, aqui, né, uma dessas hipóteses que o Ministério Público, ele pode participar do processo falimentar, porque eu acho que no começo do semestre, a gente aprendeu algumas hipóteses que o Ministério Público poderia se envolver no processo de recuperação judicial, processo falimentar, que não seriam todas as oportunidades, mas que aquelas que ele pudesse se envolver estariam previstas na lei. E aqui a gente tem uma dessas hipóteses. Então, o Ministério Público, ele fica como interessado e ele é intimado pelo juiz para, em 5 dias, apresentar suas impugnações. Assim como foi feito com os credores no parágrafo anterior, agora o juiz também tem um prazo para poder fazer isso. Só que a diferença, e isso é bem interessante, na verdade, é que o Ministério Público ele só faz isso depois que são realizadas as diligências necessárias à apuração dos fatos. O que isso significa? É que após a publicação do aviso do juiz, há uma apuração dos fatos relacionados à prestação de contas e aos documentos apresentados pelo administrador judicial. E isso pode, inclusive, né, implicar na produção de prova perícia. Ou seja, né, pode ser que o juiz veja a necessidade de ser realizada uma perícia contra os documentos e as provas apresentadas pelo administrador judicial e pelas contas apresentadas pelo mesmo. Mas a perícia, na verdade, ela está ali com o objetivo de apenas deixar claro de que o que foi prestado é verídico. Então, é para não deixar dúvidas de que todas as provas relacionadas àquele processo, elas são reais. Tanto que a perícia fica restrita aos bens e objetos que estão atrelados ao processo falimentar. Então, pode sim, isso pode vir a acontecer, certo? E a intimação do Ministério Público, ela só acontece depois que isso é verificado. Certo. Então, depois que passam esses prazos
de 10 dias e de 5 dias, tanto para os credores serem intimados e apresentarem as suas impugnações, tanto para o Ministério Público poder fazer isso também, ter o seu espaço ali para poder analisar a prestação de contas, as diligências também realizadas à apuração dos fatos, e poder emitir o seu parecer, certo? Acabando esses 2 prazos, o administrador judicial ele é intimado para que ele possa, se tiver, né, alguma impugnação ou parecer contrário do Ministério Público, para que ele possa se justificar. Então, após esses 2 prazos, ainda tem um tempo para que o administrador público possa se justificar em relação ao que foi impugnado pelo Ministério Público e pelos credores. Aí, aqui no slide, vocês podem ver, eu fiz uma linhazinha do tempo, só para não ficar muito difícil de entender. Então, vamos lá. No começo ali, tem o fim dos 30 dias, e aí com o fim dos 30 dias vem o aviso do juiz para que os interessados saibam que as contas elas estão à disposição e que elas podem ser impugnadas. E aí começam uns 10 dias para que os interessados eles possam se manifestar em relação a isso. Com o fim dos 10 dias, dá-se início aos 5 dias para que o Ministério Público possa se manifestar também. E aí, no caso, o Ministério Público ele só se manifesta quando já tenham sido realizadas, né, as diligências necessárias à apuração dos fatos, que podem ser apurados por forma de perícia ou de outras maneiras, mas a intenção em si é apurar a vericidade do que foi apresentado pelo administrador judicial ali naquele prazo inicial de 30 dias que ele teve, que foi apresentado no CAPT. E aí é exatamente isso que o 4º parágrafo traz, né, que cumprida as providências previstas no parágrafo 2º e 3º desse mesmo artigo, do 154, o juiz julga as contas por sentença, ou seja, depois que foram cumpridas as manifestações tanto dos credores quanto do Ministério Público, ou seja, os interessados, e o administrador é ouvido, ele pode ser justificado, o juiz, ele julga a prestação de contas por sentença. E aí que ele ele emite a sua decisão de se foram verdadeiras, se estão corretas ou não, por sentença. E aí ele pode determinar, inclusive, nessa sentença, a indisponibilidade desses bens que foram apresentados. Então, como vocês puderam ver aí, nesses 2º, 3º e 4º parágrafos, a apresentação de mais alguns prazos que estão relacionados, basicamente, ao que eu falei, à prestação de contas ao juiz. E é isso, basicamente. Aí a minha colega vai dar continuidade falando para vocês do parágrafo 5º e 6º, que estão relacionados à sentença que esse juiz emite no final das apresentações que eu mencionei. Obrigada. Bom, meu nome é Júlia Gomes e eu vou dar continuidade falando sobre os parágrafos 5 e 6 do artigo 154 da Lei 11.101, que dispõe que a sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades e poderá determinar a indisponibilidade ou o sequestro de bens e servirá como título executivo para a indenização da massa. E dispõe também que da sentença cabe apelação, ou seja, caso a sentença ela rejeite as contas apresentadas, ela deverá fixar a responsabilidade do administrador judicial. Dentro da sentença também, o juiz universal ele poderá determinar a indisponibilidade ou sequestro de bens. Sequestro de bens ele vai retirar o direito de posse dos bens do administrador judicial. Já a indisponibilidade ele permanece com esse direito, com essa posse, porém ele não vai poder praticar nenhum ato de disposição do bem, sem poder vender ou alugar, para garantir, assim, o ressarcimento dos prejuízos causados à massa falida. Para além disso, a sentença ela valerá como título executivo judicial, ou seja, ela valerá como um documento que determina como se dará o cumprimento da obrigação para a indenização da massa falida em face do administrador judicial. Caso, diante de tudo exposto, não ocorra nenhuma irregularidade, as contas serão aprovadas por sentença. Porém,
Quer que sejam aprovadas ou rejeitadas, a sentença que apreciou as contas apresentadas, ela caberá recurso de apelação. Pessoal, após o julgamento das contas, ainda cabe ao administrador judicial apresentar o relatório final. E aí é importante frisar que esse relatório ele só será feito pelo administrador judicial se forem aprovadas as contas. Porque caso o juiz não aprove, dê uma decisão denegatória, aí é necessário que se faça a destituição desse administrador judicial e a nomeação de um novo administrador judicial para dar sequência aos atos de encerramento do processo falimentar. E aí, com relação a esse relatório, ele está presente no artigo 155 da Lei de Falência, e ele deverá ser feito no prazo de 10 dias, como vocês podem observar no slide. E aí, ele indicará o valor do ativo e do produto de sua realização, o valor do passivo e dos pagamentos feitos aos credores, bem como especificará justificadamente as responsabilidades com que continuará o falido. Ou seja, minha gente, o administrador judicial ele vai apresentar o valor dos ativos e quanto foi obtido com a venda desses ativos, o valor do passivo, ou seja, que é o total devido aos credores e quem desses credores recebeu sua respectiva quantia, e, por fim, explicar direitinho quem são os credores remanescentes e quanto é devido ainda a cada um deles. Bem como também suscita, que é importante lá colocar nesse relatório, as responsabilidades envolvidas na falência. Em suma, tem que mostrar os bens do falido, todos os credores que foram pagos, os credores que ainda não foram pagos e as responsabilidades em que continuará o falido. Bom, me chamo Matheus e vou aqui explicar o artigo 156 da Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial. Por início, vou dar uma lida no artigo e depois vou explicá-lo mais detalhadamente. Bom, vou dar uma lida aqui no artigo que está presente aqui no slide. O artigo 156 diz: apresentando o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença e ordenará a intimação eletrônica às fazendas pública federal de todos os estados, Distrito Federal e municípios, em que o devedor estiver estabelecimento e determinará a baixa da falida no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, expedida pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Agora, explicando um pouco mais sobre esse artigo, começando que a falência ela se considera encerrada quando todos os seus ativos tenham sido devidamente liquidados e o seu produto tenha sido empregado no pagamento de credores do empresário ou da sociedade empresária falida. Vale destacar também que o encerramento da falência ele não pressupõe necessariamente que todos os credores tenham tido suas obrigações satisfeitas. Na realidade, esse encerramento ele ocorrerá quando inexistirem outros ativos falidos a serem liquidados, mesmo que ainda subsistam alguns credores não satisfeitos. Nessa hipótese aqui que eu citei, não haverá mais sentido dar continuidade no processo de falência, muito embora essa responsabilidade pelo inadimplemento ela continua às custas do falido. A extinção das obrigações do seu turno ela é condicionada a outros requisitos e que consistem esses requisitos no montante de satisfação dos credores ou no prazo decorrido do encerramento da falência. A sentença de encerramento, assim como diz o artigo que está expresso aqui nesse slide, ela será publicada por edital na imprensa oficial e será determinada a intimação eletrônica às fazendas públicas, bem como determinará a baixa da falida no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, que vai ser expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Por fim, vale ressaltar também que essa falência só será encerrada mediante sentença. Sentença essa que será imprescindível para o seu encerramento, assim como dispõe a legislação vigente. Através dessa sentença que declara extinta a falência, pode-se resgatar a prescrição. Essa prescrição que foi suspensa anteriormente com a declaração. Além também de possibilitar o resgate da prescrição, tal sentença faculta na recuperação do falido para reiniciar suas atividades. Depois daquele processo falimentar, o falido, se tiver cumprido com suas obrigações e não tiver sido cometido de crime falimentar, ele não tenha passado por nenhum crime falimentar, ele pode reiniciar suas atividades. Bom, da sentença, aquela sentença que encerra a falência, ela caberá recurso. Recurso esse na forma de apelação, segundo o parágrafo único desse respectivo artigo. Nesse caso, essa apelação terá o efeito devolutivo e suspensivo, tendo em vista que a lei não faz nenhuma menção expressamente a quanto esse efeito, podendo se concluir, portanto, que a apelação terá o efeito tanto suspensivo quanto devolutivo. Dando continuidade ao conteúdo abordado e buscando expandir os conhecimentos, vamos falar um pouquinho sobre a extinção das obrigações de falido, presente no artigo 158. O seu inciso 1º já afirma o pagamento de todos os créditos, ou seja, o adimplemento da obrigação. O seu inciso 2º traz outra perspectiva, um pouco diferente. Afirma que, caso você tenha realizado o pagamento, mas ele não foi suficiente para quitar totalmente a liquidação do ativo, é possibilitado, ou seja, é facultado ao falido tomar um outro rumo, que no caso seria, após realizado todo o ativo, sendo superior a 25% dos créditos quirografares, ele pode realizar o depósito da quantia que corresponde a essa porcentagem, ou seja, vamos destrinchar um pouquinho. O pagamento após realizado todo ativo de mais de 25% dos créditos quirografares, ou seja, mais de 25%, questão de concurso, vai estar lá, 25%, torna possível a aplicabilidade do inciso 2º? Não, é superior, 26, 27, daí em diante. Dos créditos quirografares, o que são os créditos quirografares? São aqueles que não estão vinculados ao direito real de garantia, ou seja, é um título de obrigação, é um cheque, uma duplicata. E aí temos também um grande jurista e comercialista brasileiro, Fábio Rua Coelho, que ele afirma, ele acentua que os alvos desse adimplemento vão ser os credores quirografares. Ele faz essa ressalva que é muito importante, pode ser questão de prova para você aí não se confundir. O inciso 3º e 4º foram revogados do artigo 158. O inciso 5º, ele fala que a extinção da obrigação é possível após 3 anos de decretação da falência e traz uma ressalva, que a utilização dos bens arrecadados anterior a esse fato devem ser destinados à liquidação para a satisfação dos credores habilitados, ou com pedido de reserva realizado, ou seja, o credor que não está habilitado não irá receber. E o encerramento da falência nos termos dos artigos 114, a linha A, ou 156 dessa lei. E aí você me pergunta, Bia, mas o que diz o 114, a linha A? Faz referência aos bens, no caso dos bens que não forem encontrados, ou os bens encontrados que não forem suficientes para suprir as custas processuais, deve o administrador judicial informar o juízo que vai informar o Ministério Público para ele ter ciência e abrir o prazo de 10 dias para as partes interessadas se manifestarem. É composto por um parágrafo 1º e um parágrafo 2º, questões procedimentais, depois vocês dão uma lidinha, e o parágrafo 3º, que afirma que após a decisão, a falência será encerrada pelos juízes nos autos. E o artigo 156 dessa lei também fala que após a decretação de falência, os órgãos devem ser informados e também afirma que cabe apelação e a decisão deve ser publicada em edital. Por fim, eu gostaria de ressaltar o artigo 102, que afirma que o falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue as obrigações.
Então, é de suma importância também fazer um paralelo com esse artigo, né, que evidencia que não é possível, até a saída desse resultado final, ou seja, da sentença que extingue as obrigações, da realização de atividades empresariais pelo falido. Aqui finalizo minha contribuição e agradeço a atenção de vocês. A gente já sabe e viu durante o semestre nos conteúdos abordados em sala de aula, a Lei 11.101 ela vai vir para regular a recuperação judicial e extrajudicial e para falar sobre a falência do empresário e da sociedade empresária. Como a gente viu anteriormente, no artigo 158 dessa Lei 11.101, a gente vê algumas hipóteses da extinção das obrigações de falido e, em complementação ao artigo 158, o artigo 159, no parágrafo 1º e 3º, vai falar sobre o requerimento perante o juiz de falência para que essas obrigações de falido sejam extintas por meio de sentença. E vai demonstrar também a questão dos prazos e aqueles que podem requerer e apontar as inconsistências formais e objetivas. Primeiramente, a Secretaria do Juízo ela deve publicar a apresentação desse requerimento, de forma que o credor, o administrador judicial e o Ministério Público possam se manifestar em até 5 dias e apontar a questão dessas inconsistências formais e objetivas de um requerimento. E, passando esse prazo de 5 dias, o juiz pode, em até 15 dias, proferir a sentença que declare definitivamente extintas todas as obrigações do falido, incluindo também as de natureza trabalhista. Olá, sou Caio César, vou dar continuidade ao tópico de declaração de extinção das obrigações de falido nos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 159. Eu vou iniciar lendo os parágrafos e, posteriormente, eu vou fazer um breve comentário sobre eles. Parágrafo 4º. A sentença que declara extintas as obrigações será comunicada a todas as pessoas e entidades informadas da decretação de falência. Parágrafo 5º. Da sentença cabe apelação. E parágrafo 6º. Após o trânsito em julgado, os autos serão apensados aos da falência. Ou seja, estando comprovada qualquer causa extintiva, deve o juiz prolatar sentença declarando extintas as obrigações de falido. E essa sentença vai ser sujeita à apelação, assim como fala no parágrafo 5º que eu acabei de citar. Dando continuidade, as hipóteses de extinção das obrigações de falido, previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 158, podem ocorrer antes do encerramento da falência. E nessa hipótese, a declaração de extinção das obrigações pode constar na própria sentença de encerramento da falência. Por fim, devem ser classificadas todas as pessoas descritas no inciso 13º do artigo 99, a quais foram anteriormente comunicadas da falência. Com isso, finalizamos o artigo 159 e, apesar de breve, espero ter conseguido explicar com clareza seu conteúdo. Agradeço a atenção de todos e obrigado. Antes de falarmos do artigo 159-A e as suas questões próprias, é interessante que se faça uma contextualização com os artigos anteriores. No 159, por exemplo, como acabamos de ver, o legislador trouxe a possibilidade de que o falido solicite a extinção das suas obrigações. Isso é interessante porque, a partir disso, ele consegue retomar as atividades empresariais. Não com a mesma empresa, obviamente, porque está falida, mas ele consegue registrar em junta comercial um novo empreendimento, por exemplo. Para isso, basta que ele respeite os requisitos do 158, dentro do processo de falência. Trazendo um exemplo para que a gente possa deixar mais claro e entrar de fato na questão do 159-A, digamos que em um determinado processo falimentar, a massa falida foi zerada, certo? Houve o pagamento de tantos credores quanto era possível, mas o patrimônio acabou e azar de quem não recebeu, né? Respeitando a ordem de prioridades nos pagamentos. Dessa forma, bastava que o falido respeitasse alguns dos requisitos do 158 para conseguir a desobrigação das questões de falência e poder retomar as atividades empresariais. Aí que entra o 159-A. Se os credores, em momento oportuno, provarem que na constituição da massa falida houve fraude, sonegação de bens e rendimentos, ou seja,
houve ocultação no patrimônio, né, patrimônio que poderia ser revertido para a satisfação de mais créditos, e isso legitima que os interessados proponham uma ação rescisória, né, para anular a sentença que o falido tinha conseguido no 159. O parágrafo único do artigo traz que esse direito à propor ação rescisória deve ser exercido dentro de um prazo de 2 anos, porque senão haverá prescrição. E a ação rescisória, como sabemos, é um artifício processual para decisões com trânsito em julgado, das quais não caiba mais recurso. Então, é uma decisão que de fato, uma ação que de fato busca anular uma anterior. Essa é uma matéria de processo civil e a ação rescisória está disciplinada no artigo 966 do CPC. A gente trata agora do artigo 160. O artigo 160 é o último dessa parte de extinções das obrigações do devedor. Ele traz um complemento ao artigo 159, que trata da faculdade do devedor de solicitar ao juiz da falência uma sentença que extinga suas obrigações na falência. A diferença é que o artigo 169 ele traz o disposto para o sócio de responsabilidade limitada. Ele versa o seguinte: verificada a prescrição ou extintas as obrigações no termo dessa lei, o sócio de responsabilidade limitada também poderá requerer que seja declarada por sentença a extinção de suas obrigações na falência, ou seja, uma faculdade do sócio de responsabilidade limitada de também poder requerer ao juiz da falência uma sentença que extinga suas obrigações. A diferença dele para o artigo 159 que a gente vê é justamente essa questão da legitimidade do sujeito ativo, que no caso do 159 é o devedor e no 160 é o sócio limitadamente responsável. A gente verifica na doutrina também o artigo 190, que diz que tudo que for disposto na Lei 11.101 para o devedor alcança também o sócio de responsabilidade limitada. Então é interessante a gente observar que talvez a presença desse artigo 160 seja um pouco redundante devido à presença já do artigo 159, que dispõe essa faculdade para o devedor. No caso, entende-se, devido ao artigo 190, que também se estende ao sócio de responsabilidade limitada.